Chegamos aqui no tal do Zollikenberg. Estamos aqui na parte de cima de Zurich, né? Parte mais montanhosa. Não sei se é uma montanha, mas é uma colina, né? Mas olha, não consegui gravar nada antes porque eu tava aí apreensivo com o tal da navegação. Porque ontem mesmo, né, a minha despachante já falou, ó, fica atento a essa entrega aí porque o local é meio complicado. Nós estamos indo aí, ó, e ainda estamos na subida, tô com 23 toneladas e ainda pega a obra aí na frente. Porém, a paisagem compensa, né? Lugar muito bonito. E vamos lá, vamos derrubar aí uns quilinhos de ferro aí numa obra que é aqui em Zollikenberg mesmo, né? Esse local que se chama Zollikenberg. Estamos quase chegando lá. Beleza? Vamos acompanhando aí que vamos tentar trazer umas imagens legais aí pra vocês.